dia a todos vocês. A gente fica assistindo esse filme, para quem não estava aqui ou para quem está chegando agora. Bate uma saudade, né? Tava tudo lotado, cheio. E eu lembro da semana passada, a capacidade do teatro são de 270 lugares. Nós estamos operando abaixo daquilo que a lei fala, para maior segurança e conforto de vocês. A gente entende o momento e a luta, mas a gente entende também que é necessário, que os recomeços são necessários. Então nós operamos abaixo daquilo que a lei fala e nós temos 50 lugares disponíveis. Na semana passada, tínhamos 35 pessoas. Vocês não sabem o quanto estávamos felizes. E eu quero dizer outra coisa também. Nós somos a igreja da pandemia, guardem isso. A gente está muito mais tempo dentro da pandemia do que aberto. Nós começamos em março de 2018. Já estamos em quando? Em maio de 2021. Quanto tempo na pandemia e quanto tempo fora da pandemia? E uma coisa eu quero dizer para vocês, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas há um otimismo trágico. Faço uso de um psiquiatra que sofreu em Auschwitz. Ele fala desse otimismo trágico entre a dor, culpa e morte. E aí ele fala a forma de enxergar o mundo através dessa fragilidade com otimismo ou do otimismo com fragilidade. Não é para você furtar os seus olhos daquilo que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, a gente pode fechar de novo, quantas vezes forem necessárias para que a gente possa cuidar, trabalhar e assumir responsabilidades, mas a gente vai estar aqui sempre de braços abertos, a gente vai ser criativo, a gente vai empreender, a gente vai dar um jeito, a gente vai conectar e a gente não vai deixar de fazer a obra de Deus. Sempre de braços abertos. Só pode mudar o estilo, a forma, mas estaremos de braços abertos, porque quando o mundo cai, é o momento da igreja falar daquele que ergue. É o melhor momento, o mundo está agonizando, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Esse é o momento da gente manifestar. Esse é o momento. Convido vocês a sonharem, convido vocês a serem empreendedores na fé, serem criativos. Fale comigo, fale com Pedro, fale com o Fábio, fale conosco como a gente pode empreender. Todas as vezes a gente está mudando, a gente está tentando melhorar com as câmeras e a gente tem que aumentar, melhorar algumas coisinhas. A EBD que a gente precisa trazer para aqui, para que seja semi-presencial, a gente precisa criar um estúdiozinho. E eu convido você para fazer parte desta criatividade, para estarmos juntos no tempo, no talento, no tesouro. Amém. Nós vamos continuar. Somos o povo da cruz. Nós continuamos. Bom, eu não quero demorar muito porque me foi incumbida a tarefa de pregar sobre todas as devocionais. Então, assim, vou tentar resumir. Obrigado vocês, mulheres, pelo lindo trabalho e pelo trabalho que vocês me deram. Obrigado mesmo, foi fantástico ontem, às 11 horas da noite, recebendo uma mensagem dizendo: pastor, pode dar uma olhada na minha devocional? Aí eu olho para a devocional dela, tá, posso pegar a parte e botar no meu sermão? Foi incrível, assim que a igreja, nós somos família e mulheres, vocês estão de parabéns. Em breve nós teremos aqui nesse espaço alguma mulher trazendo a mensagem do Evangelho. E se você deseja ser essa mulher, a gente pode ajudar você a crescer e a gente pode aprender com você. Nos chamarão de liberais só por causa disso. É isso. E sem saber o conceito de liberal. Porque liberal, guardem isso, é aquele que nega as Sagradas Escrituras e nega a ressurreição de Cristo. E essas pessoas não sabem o significado de liberal. Começou na Alemanha, com uma neo-ortodoxia. E aí a galera fala, são liberais. Não. Nós somos bíblicos, nós somos cristocêntricos, nós não somos liberais. Nós não somos. Guardem isso. Liberal é aquele que já deixou de acreditar no Evangelho. Eles começam lá desacreditando em Gênesis e depois olham para Jó e falam que é ficção e depois terminam negando a ressurreição. Esse é o caminho do liberalismo. Depois de chegar nesse estágio, eles viram um neo-ateísta. Esse é o estágio. Então, se alguém falar que é liberal, vocês defendam,
nós não somos. Somos tradicionais. Guardamos a tradição, mas nós não somos tradicionalistas. Então, parabéns, mulheres. E aqui é que a gente vê aqui mulheres teólogas, mulheres crescendo e surgindo e pregando o evangelho. Na história da missão, a missão aconteceu muito mais pelas mulheres que estavam dentro das igrejas do que com os homens. As mulheres plantaram muito mais igrejas na história da igreja, porque eram elas que ficavam lá enquanto os maridos, o método meio patriarcal, saíam para trabalhar. E quem sustentava era a mulher, quem se preocupava era a mulher, quem orava era a mulher. Não esqueçamos da nossa história. Não esqueçamos. Bom, vamos lá. Vamos pregar então sobre todo o trabalho que vocês me deram. O nosso tema de hoje é família. Esse mês da família, vamos terminar aí com o mês da família. E talvez eu quero começar com uma pergunta. O que você faz, o que você busca realmente para a sua família? O que você tanto procura para ela? Como você procura, talvez, guarde essa frase eu vou usá-la durante toda a mensagem. Como você procura, talvez, é que tanto te afasta. Mas aquilo que você evita, ou o que você evitou, é aquilo que te aproxima. Ok? De novo, como você procura, talvez, é o que tanto te afasta. É o como você procura. Mas aquilo que você evita nessa procura toda é aquilo que te aproxima, aquilo que te faz reaproximar para que você possa ser reaproximador. Bom, guarde essa frase e começo aqui minha mensagem fazendo uma ilustração. 3 pontos. Aliás, vão ter 7 pontos, né? Primeiro, o que você procura? Resposta. Agostinho de Hipona, é sempre Deus. Tudo que você procura é sempre Deus. Mas por causa do pecado, você vai procurar Deus em outros lugares. Você procura Deus para sua família, mas não sabe. O pecado oferece caminhos alternativos e fala, vou ouvir a voz do coração. Tá errado, cuidado com isso, não ouça a voz do coração. Tá? Cuidado. Então tudo que você procura é Deus. Tudo que você procura é Deus. Seja religião ou não religião. Até a não religião é uma religiosidade. É uma crença de negação. E no fim, todas as pessoas querem o quê? Plenitude, encontrar resposta, significado, segurança, conforto. Isso é Deus. Então, todos procuram Deus, só procuram por causa do errado, que é o como você procura, em lugares que mais te afastam de Deus. Mas como você procura Deus? Deus faz o seguinte, esse é o evangelho, porque a religião diz que você tem que procurá-lo, você tem que construir uma escada para os céus, falando de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, você precisa construir uma escada para os céus, você precisa fazer isso, precisa construir Babel. E Deus fala, não é você que constrói para chegar até mim, é eu que vou e te busco, é eu que vou e te reaproxego, é eu que vou e trago você aqui, bem pertinho de mim. Aproximar e chegar é uma palavra que dizem que nasceu no Rio Grande do Sul, tá certo, Lídia? Aproxegar. É um aproximar com chegar. É uma coisa que se junta mais próximo e fica coladinho. É um aproxego. Deus que faz isso em Cristo Jesus enquanto a gente está tentando escalar. Deus desce enquanto a gente escala. Então aquilo que você procura para sua família é Deus, mas é Deus que procura você e reajusta você. Em cima disso, por causa do pecado, nós começamos com as bad news dizendo, bom, você procura isso nas pessoas, você procura isso na sua família. Você procura Deus na sua família, você procura Deus na sua esposa, você procura Deus nos seus filhos. Você tem aquela relação de completude. E o seu marido não completa você como Deus completa você. Você tem que olhar para o seu marido e ver Cristo Jesus, que faz você ser completa nele. O marido tem que olhar para a mulher e ver no marido Cristo Jesus, que completa ele. E por isso que a mensagem diz o seguinte, em Lucas no capítulo 32,
no capítulo 12, desculpa, diz o seguinte, Lucas capítulo 12, eu vou ler um verso adiante, acho que a gente só tem um verso ali, mas tem um verso 31, eu vou ler o resto. Busquem, pois, o reino dos céus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu vou continuar aqui. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam então o que vocês têm, deem esmola, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu coração, ali também está o seu tesouro. Quando o nosso coração está na família e a gente não percebe que o coração não está em Deus na família, olha a semântica. O coração não está na família, o coração tem que estar em Deus na família. É diferente. É bem diferente. Bem diferente. E aí a gente começa a dizer que lá é o nosso tesouro. E aí ali a gente erra. A gente está buscando primeiro o quê? O reino da minha casa e não o reino dos céus. A grande pergunta é como a gente então busca Deus? Se a gente tem que buscar o reino em primeiro lugar, e a gente começa a buscar o reino e Deus nas pessoas, sabe qual é a resposta para isso? Vanessa da Mata. Diz assim, tudo que você quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que você quer de mim, irreais, expectativas desleais. Vanessa da Mata. É isso que acontece quando você procura Deus nas pessoas. E não procura Deus em Cristo Jesus. Como assim procuro Deus nas pessoas? Me relaciono com ela com uma sensação de completude. Me relaciona com ela para uma questão de salvação, em última instância. Torno aqueles ao meu redor o Salvador. Isso é pesado, isso é desleal, isso são expectativas erradas. Vanessa da Mata está correta com relação a isso. Fica pesado. Se a Isa faz, vou usar um exemplo da Isa, se a Isa faz do Pedro o salvador dela, vai ser pesado para o Pedro. Aí Pedro está falando, fala Jeová. Fica pesado para o Pedro, porque tudo na salvação da Isa está projetada no Pedro. O Pedro não vai aguentar, vai ser difícil para ele. E aí ele vai ter que ler para ela Vanessa da Mata, né? Tudo que você quer de mim, irreais, são expectativas desleais. E o Pedro vai ter que dizer, eu não sou o seu Salvador. E mais, o problema é que a gente gosta de bancar o vilão e o Salvador. A gente gosta até de criar dor e criar o remédio. E ali a gente entra num looping de um relacionamento tóxico, doentio, de procurar Deus e de ser Deus homem. E ser o salvador da casa. Vocês não são salvadores das suas famílias. Cristo é o salvador da sua casa. Porque quando você projeta a salvação no filho, você projeta a salvação na carreira, você projeta a salvação no bem-estar da família, tudo que você quer me dar é demais. É pesado. Não há paz. Por que a Vanessa da Mata diz que é pesado? Porque a gente cobra. E até com Deus, a gente tenta manipular Deus, a gente fala que Deus é incrível, mas Deus me deu um carro. E quando Deus não responde do jeito que a gente quer, isso é o problema da idolatria, a gente trai Deus e a gente crucifica Deus. Foi isso que fizeram com Jesus. Quiseram inicialmente botar Jesus à força como um rei de um estado, e Jesus está dizendo, não, eu quero ser o rei do seu coração, não o rei do estado. Você pode libertar a gente de Roma, temos um revolucionário. Não, eu não quero libertar vocês de Roma, eu quero libertar vocês desta fantasia de projeção de Salvador no Estado. Eu quero libertar vocês desse mecanismo de fabricar ídolos que trazem salvação mentirosas. Eu quero libertar vocês disso, eu quero ser o rei do seu coração. Não é o rei do Estado. Tipo, eu já sou o rei do Estado, já sou o rei do mundo. Mas Jesus não entra num embate teológico.
O que você procura para sua família? Talvez seja Deus, mas como você está procurando para sua família pode ser errado e estar errado. Quem tem sido Deus para você? Aí você vai falar, Deus? Tá. E se a pessoa erra com você? E se a pessoa falha com você? E se a pessoa frustra você? E se a pessoa não dá aquilo que você imagina? Aí eu pergunto de novo, quem que você acha que estava projetando como Deus? Deus? Yahvé? O Elohim? O Pai das Luzes, como o Tiago vai dizer? Não, era aquela pessoa que você criou uma fantasia de expectativa do mito do herói. E também tem um erro da pessoa de se vestir dessa capa. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco da leveza do Evangelho, que limpa os olhos, redireciona o caminho e também arranca a fantasia do mito do Salvador da família. Faz sentido? Porque se a gente fizer isso, o que acontece? É pesado. Não há paz. São expectativas desleais. Bom, aí eu começo algumas perguntas para vocês. Nessa busca por família, como você busca as coisas? Tem alguns pontos aqui. O que faz você não enxergar durante essa corrida? O que faz você não enxergar durante essa busca pela salvação da casa? Jesus, no capítulo 8 de João, vai dizer o seguinte. Ele está com uma cena lá e a pintura daquilo lá é uma prostituta. Não era uma prostituta, era uma mulher adúltera. E alguém que está com as pedras na mão, para poder matar aquela mulher apedrejada. Os mestres da lei queriam cumprir a lei. Essa cena de Jesus, ela é muito bela, ela é incrível, porque ela fala, no final das contas, que ele é a luz do mundo. Mas espera aí, como assim nessa cena de um apedrejamento, de um linchamento público e de um erro do adultério, ele diz que é a luz do mundo? Porque muitas das vezes nós estamos procurando coisas para nossa casa por meio da religiosidade, assim a gente fica nas sombras. Ou a gente está procurando viver a vida de uma forma vulnerável, machucada, e a gente se entrega como aquela mulher a qualquer um que prometa a realização. E Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo, para poder dizer o seguinte, saia da sombra da religiosidade, saia da sombra da vulnerabilidade que faz você se entregar para todo e qualquer pessoa que prometa alguma expectativa. Uau! Jesus é a luz do mundo. Numa cena estranha, né? O apedrejamento e um pecado. Jesus fala, se você não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Pete vai fazer isso depois, não é? Jesus não copia Pete. E aí ele pega a mulher e fala, vai agora, não peques mais, levante. Cadê aquelas pessoas que te acusaram? Saia da sombra vocês. Nessa busca por perfeição para a família, pode manter vocês na sombra, porque você busca na religiosidade. Nessa busca por uma realização, pode levar você a viver uma vida trocando Deus por outras coisas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. É isso que está escrito lá em João 8:12. Quem segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Luz da vida. Jesus está tirando você nesse momento da sombra da religiosidade. Jesus está tirando você da sombra da vulnerabilidade. Ele está dizendo, eu sou a luz. Mesmo que a luz revele até alguns pecados no nosso coração, porque a luz revela sujeira também. Mas é essa mesma luz que faz a gente enxergar os caminhos. Você não está perdido. Ele está tirando você, que está perdido dentro da religiosidade. Está tirando você, que está perdido no meio da bagunça da vida. E está colocando você no eixo. Quer correr com a sua família.
Jesus tem que ser a luz da sua casa. É a luz da sua família. Esse é o primeiro eu sou de Jesus em João. Vamos para o segundo, são 7. Vamos lá. Obrigado, Luísa. O que faz, minha pergunta, nessa corrida pelo sucesso, pelo cuidado da família, o que faz você não ouvir? Obsessão. Trabalho 24/7. Surdez. A surdez é a capacidade de ouvir machucada, transformada de uma certa forma que ela pode ser por percepção, condução, altera os meus sensores ou os nervos sensoriais, eu não consigo traduzir, ou pode ser pela quantidade de aumento de ruídos, que bagunçam tudo. Interessante que do ouvir, ele é o primeiro sentido a se desenvolver na formação do ser humano. Olha que legal. A gente tem 5 sentidos, o primeiro é o ouvido. Ainda na gestação, e é fundamental para quê? Para uma comunicação afetiva. Não é só uma comunicação oral, verbal, ou qualquer comunicação que seja, mas é uma comunicação afetiva. Talvez a gente tenha procurado, nesse momento, tantas coisas boas para as nossas famílias que a gente entra no mecanismo de surdez. E a gente começa a ouvir até mesmo vozes, são ruídos. E aí, nesse momento, a gente se perde, a gente deixa a casa, a gente entra em perigo, a gente fica inseguro, porque a gente está longe daquela voz que guia a gente. O cenário de Jesus para isso é, Jesus, eles estavam com os judeus e dizendo o seguinte, olha, antes de mim tiveram alguns caras que estavam falando coisas erradas, não sigam eles, porque eu sou a porta que você deve passar. Aqueles caras são mentirosos. Vocês não devem confiar, vocês estão ouvindo vozes demais. E ele diz, eu não sou trabalhador. A minha relação com você não é uma relação contratual, onde você cumpre um papel, eu cumpro o papel e eu recebo no final das contas. A minha relação com você, ela é monergista. Eu que cumpro o pacto, Abraão. Eu que cumpro o pacto, eu que cumpro o contrato. Ouça só minha voz. Eu não sou esse cara que trabalha. Jesus está dizendo, eu não sou esse pastor que está aqui por dinheiro. Eu sou esse pastor que estou aqui para dar a vida por vocês. No meio dessa corrida, por segurança, a gente ouve vozes que deixam muito mais a nossa casa insegura do que segura. Como Jesus responde isso. A gente está procurando sempre essa porta da segurança. No final a gente está querendo Deus, né? Mas o pecado não fala que é Deus. Como você procurou outras vozes, talvez foi isso que te afastou. Mas Jesus, o evitado, que é a porta, é Ele quem te aproxima. É Ele que te faz voltar para casa. É Ele que te faz se sentir seguro. Terceiro, o que faz você correr tanto diante de uma situação difícil? O que leva você a fugir? A Bíblia vai dizer em Romanos 10 que é a falta de fé. E a fé, e aí a gente volta para outro ponto, ponto 2, ela vem do ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Mas como eu estou surdo, eu não ouço, logo eu corro, logo desconfio. Como tem muitas vozes no meu ouvido ou no meu coração, o que faço? Eu fico perdido, eu não sei quem ouvir, eu não sei quem correr, para quem eu devo seguir. Pô, um está falando que eu tenho que ir para a direita, outro está falando que eu tenho que ir para a esquerda, não sei, o que eu faço? E Jesus, numa cena incrível, ele vai dizer que ele é aquele que junta você. É aquele que faz você encarar os problemas e não fugir porque você não sabe mais quem ouvir. No final das contas, tudo que você queria era Deus,
mas por causa das vozes do pecado, você acabou correndo de tudo isso, e a falta de fé, a desconfiança, o ceticismo colocou você num lugar de insegurança, colocou você num lugar fora do aprisco. E Jesus vai dizer o seguinte, em João, no capítulo 10 ainda, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e quando eu falo as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, e elas me ouvem. Uau! A voz de Jesus destapa a surdez da religiosidade e da irreligiosidade. A voz de Jesus te aproxega, te faz botar juntinho, num lugar de segurança. Não corra, não corra. E por mais que você corra, vou te dizer, quando Ele falar o seu nome, você volta miudinho. Você volta, você não consegue fugir da voz dele, não consegue. Que graça sobre graça. Mesmo no meio das disfuncionalidades familiares, o Senhor está lá, ei, eu organizo tudo, vem, só ouça minha voz, não ouça outras vozes, nem a do seu coração, nem da religiosidade. Qual resposta para a morte você dá para a sua família? Talvez aí eu falei de Vanessa da Mata, talvez a geração mais da minha filha, talvez, não sei se ela sabe. Você conhece Vanessa da Mata, filha? Não, mas a Cia você conhece. Tá, a Cia você conhece. Então, o Pedro conhece. Olha que legal. Qual a resposta que você procura ante a morte? Talvez o desejo de viver o amanhã como se não houvera mais nada. E aí a Cia vai cantar Chandelier. Ela vai dizer o seguinte, vou viver como se não houvesse amanhã, como se não houvesse o amanhã, candelabro. Eu vou me pendurar nesse candelabro, beber todas e fazer uma grande festa, porque eu não consigo lidar com a finitude. Por isso que na época medieval, os quadros pintados de vanitas, eles tinham uma caveira lá no meio das festas para mostrar, ei, é passageiro isso, tá? É passageiro, a morte chega. O problema da morte não é uma coisa que a gente tem que ficar discutindo com os liberais se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou. É claro que Jesus ressuscitou, mas uma coisa é ficar discutindo isso, outra coisa é como o Rodrigo estava e como eu estava, é estar dentro do hospital e ver o seu familiar morrendo. Você não vai ficar discutindo sobre é liberal ou não é liberal, vai morrer, não vai morrer, Jesus ressuscitou, o que vai ter depois. Não, você quer uma resposta para a morte. E às vezes não tem nenhuma resposta para a morte, ao silêncio ali. Quando acontece, ao desespero pregresso, ao silêncio depois, à raiva depois, todo o processo do luto de Elizabeth Kubler-Ross, quando ela vai dizer sobre, até chegar à aceitação, você passa por tristeza, por depressão, passa por raiva, passa por mais alguma outra coisa, aí sim o último estágio é a aceitação. Mas durante todo esse tempo, você não tem resposta alguma para a morte. E você não vai ficar entrando numa discussão teológica, você quer ver vida. No entanto, C.S. Lewis vai dizer o seguinte, na Anatomia da Dor, que foi traduzindo em português, ou sobre, em inglês era qual, não sei o que, do luto. Alguém lembra? Não, é um outro livro dele, que fala do luto. The Grief em alguma coisa. Enfim, traduzido em português é Anatomia da Dor. Sabe o que ele fala? Eu queria manter a minha esposa viva. Eu queria que ela estivesse viva do meu lado. A esposa dele chamava Joy, alegria, né? Chamava Joy. E a Joy estava com câncer. E teve um momento que ela foi para o hospital e ela teve mais expectativa de vida. E aí C.S. Lewis diz o seguinte, obrigado Deus, porque agora você mantém a minha esposa ao meu lado. Depois ele entra num conflito existencial e diz o seguinte, será que eu estou sendo egoísta em desejá-la doente ao meu lado só para satisfazer uma completude? Talvez a melhor coisa que eu deva fazer é entender que Deus tenha de levá-la para que ela não sofra mais. Isso é amor. Uau! Isso é amor.
Mas para você chegar até aí, você não tem respostas nenhuma para a morte. E talvez o desejo de manter-se vivo era apenas um desejo egoísta. Mas Deus corrige isso, sabe aonde? Em Lázaro. Não há resposta para a morte. Jesus faz o quê? Ele não chega atrasado. Jesus chega na hora certa e ele chora antes. Ele sente a dor do povo e ele ressuscita Lázaro. Ah, então Deus vai ressuscitar todas as pessoas doentes? Não, ele está falando dele. Ele estava falando que aquela morte de Lázaro era uma sombra da morte dele, que a ressurreição de Lázaro era a ressurreição dele. É isso que vai dizer em João, no capítulo 11. Aí ele vai dizer o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a resposta do crente para a morte. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro viria a morrer depois. Mas quando a fé está no nosso coração, posta pelo Espírito Santo, todos os dias, mesmo que todas as noites a gente lide com morte, todos os dias a gente experimenta da ressurreição. São lampejos daquilo que acontecerá na eternidade, pequenas sombras. A resposta para a doença, para a morte, para a crise do mundo é Cristo Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então, talvez você está procurando errado, tá bom? Talvez você está tentando manter, igual o C.S. Lewis estava tentando fazer, manter Joy viva. Tanta essa procura para manter Joy viva fez com que C.S. Lewis se afastasse do caminho, se afastasse de Deus. Mas Jesus é aquele que ressuscita. Ressuscita a forma de você enxergar o mundo, a sua cosmovisão sobre a criação, sobre as coisas, sobre a finitude, sobre a eternidade. E ele vai dizer o seguinte: ei, eu sou a resposta para a morte. Eu sou a ressurreição. É muito melhor ela estar com o Pai, ele estar com o Pai, do que estar aqui. E se Deus assim quis levar, é porque Deus entendeu que a missão daquela pessoa, naquele momento, já havia cumprido. Louvado seja Deus por essas pessoas que estão com o Pai. E nós aguardamos isso, mas temos medo da morte. A morte não é legal, mas deixa eu te dizer uma coisa, ela não mais existirá. Haverá um dia que não haverá lágrima, dor, culpa e nem morte. Haverá esse dia. Eric Clapton vai cantar sobre isso. Eu estou usando música como para vocês contextualizar. Desculpa. E, por fim, eu quero dizer o seguinte. Não esqueçam, João 11:25. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora a gente está indo para uma parte quase final. A gente falou dos 5 eu sou de Jesus. E agora nós estamos falando sobre o 6º eu sou de Jesus no livro de João. E como ele é para a nossa família e como a gente procura ele inconscientemente, mas a gente o procura errado. Quando o seu projeto, sonhos, famílias, sua família se desfaz, qual a proposta para seguir? Quando tudo dá errado, você projetou, você fez o seu plano, e aí? Qual é o sentimento? Perdido? Confuso? Sem tentar aqui pegar uma ideologia para poder seguir? Cazuza? Só vai pregar o evangelho em tudo. O que você faz quando o seu projeto se desfaz? Deixa eu contar um pouquinho do meu coração, e aí eu vou terminar já. Eu trabalhava numa multinacional, a empresa americana, canadense, que está em mais de 130 países. Estava escalando essa montanha. Eu comecei como gerente de uma forma miraculosa. Algumas pessoas sabem do meu testemunho, outras não. Mas como o Larry tem me incentivado a botar isso num papel, num livro, talvez eu faça isso. Vou precisar da ajuda de vocês.
Esse milagre começa quando o cara chega para mim e pergunta: você conhece engenharia de telecomunicação? Você conhece sobre satélites? Eu falei: não, minha parte é engenharia de energia. Mas eu sei a regra da mão direita, a regra da mão esquerda. Lembra, Pedro? A única coisa que eu sei. Fui bem honesto. Aí falou assim: tá, cara, como é que são as suas técnicas de venda? Não tem nenhuma, mas eu sou pastor. Eu falei, foi sincero. Eu falei: você é pastor? Eu falei: o que você está fazendo no Rio? Aí eu expliquei, fui plantar a igreja, por causa da... O pastor tem que saber vender o evangelho ou semear, né? Não que o mérito esteja nele, mas ele tem que ser um bom semeador. Talvez a comparação foi horrível. E aí... Mas eu falei isso, desculpa, eu falei de verdade. E aí ele pegou e falou o seguinte: tá, você está contratado. Eu falei: hã? O que eu vou fazer? Eu estava orando naquele momento por um trabalho home office. Então, esse trabalho de home office eu tenho feito assim, há 10 anos, por 11 anos. Porque eu estava plantando igreja no Rio de Janeiro. E ele me explicou, falou assim: é o seguinte, vai ser home office. Eu falei: oi? Eu falei assim: você vai poder manejar o seu tempo, eu só quero que você atinja as metas. Tá, isso é sobre mim. Gosto de fazer isso, atingir metas. Gosto de colocar tudo num plano e colocar e atingir as metas. E aí, não esquece de uma coisa: jamais deixe de pregar o evangelho. Eu falei: oi? Eu sou da igreja também, eu sou cristão, eu amo o evangelho, e eu estou te contratando porque a Bíblia fala o seguinte: se você trabalhar para o seu Senhor como se o Senhor fosse Deus, eu vou poder ficar tranquilo, porque você vai dar o seu melhor. E aí eu falei: legal, performance, sou eu? 9 anos trabalhando nessa empresa, recebi uma proposta para entrar numa outra empresa. Aí eu já não seria mais gerente, eu seria diretor. Aí eu pensei: uau, 36 anos, diretor, ganhando em dólar, o dólar estava R$4. Uau! 36 anos, estou lutando para ser VP agora, 40 anos meu plano, quero ser vice-presidente da América Latina. Vou fazer de tudo para chegar lá. Veio a pandemia, veio a doença, veio o layoff, eu colocar o contrato de lado, não vou ter mais relação contigo. A gente precisa de empréstimo do governo para sustentar a nossa empresa. Não dá. Robson, obrigado, mas talvez no futuro você possa voltar. Aí veio a doença, aí veio de novo todas as minhas crises. Aí quando eu boto o rosto, ou depois de ter dropado no mar e a onda veio, aí eu peguei... Tá, já sei o que eu tenho que fazer. Aí quando vem de novo uma nova doença, que eu saio 3 ou 4 semanas atrás do hospital, tenho tromboembolia, quase morro de novo, e eu saio de lá com uma lesão, que sai com a resposta agora, que não tem cura no meu braço. Então eu tenho que lutar para o meu braço não sofrer atrofia. Então eu tenho uma síndrome a síndrome de atrofia do plexo braquial, ou seja, meu serrátil, a parte de trás não funciona mais. Eu treinava tanto, né? Ficar com um corpo bonito assim, e aí Deus vai lá e bagunça tudo. Escalei tanto e Deus vai lá e muda tudo. E aí eu fiquei pensando: o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que seguir? O que eu faço? Estou perdido. Esse era o meu plano para mim, não era o meu plano para minha família. Jesus, ele vai no mesmo cenário como esse. Tomé estava confuso, Jesus no capítulo 14, e Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte: olha, eu vou embora, tá? Eu vou para o céu, vou deixar vocês aí. E aí eles ficam perdidos: não era esse plano, eu larguei tudo para poder seguir, você não vai estar mais aqui. Não era esse plano para minha vida. Como é que eu vou explicar para minha família? Como é que eu vou larguei? Estou deixando até a pescaria de lado, estou deixando a piscicultura e eu vou ficar aqui com o Senhor. E como assim? Do que você está falando? A gente deixou tudo para te seguir, agora o que a gente vai fazer? Perdido. Aquilo que Tomé estava procurando em Cristo não era aquilo que Cristo estava mostrando para Tomé. E a minha pergunta é: aquilo que você está procurando para a sua família é aquilo que Cristo quer para a sua família? E nesse momento de perdição, no final das contas, de novo, você está sempre querendo acessar Deus. Eu queria acessar Deus
pelo meu trabalho, pelo meu empenho, pelas minhas metas, por um status. E, de repente, a gente fica perdido quando a gente perde tudo. A gente procura uma ideologia, a religiosidade, a gente perde conforto e a gente procura por isso e tudo começa a ficar líquido, questionável. E aí a gente apela para todas as coisas e a gente acaba se afastando de Deus. No final das contas, Jesus, o evitado da sua narrativa, ele vai dizer o seguinte: eu te aproxego porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É essa a resposta de Jesus para o ceticismo de Tomé. É essa a resposta de Jesus para a minha vida. E na minha confusão para onde eu deveria seguir, a resposta está aqui, para mim e para minha família. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E termino aqui. O último eu sou de Jesus. No último eu sou de Jesus, ele vai dizer o seguinte, em João 15:5, eu sou a videira, a devocional de hoje. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deixa eu te dizer uma coisa. Eugene Peterson vai dizer o seguinte: todos nós enfrentamos os mesmos dilemas todos os dias. Quando chega o momento de abandonar a infância para ingressar à fase adulta, é aí que a vida se torna uma aventura e uma luta. Quando a gente abandona a infância e vai para a fase adulta, a vida se torna uma grande luta. Bom, talvez você tentou enxergar e dar um caminho para a sua família e você errou e Jesus disse o seguinte: eu sou a luz. É isso que ele está dizendo para você. Você tentou escutar, mas ouviu vozes erradas, ouviu vozes do coração, pegou o caminho errado, foi para longe, está longe do aprisco, mas Jesus, ele diz: ei, eu sou a porta e eu vou chamar vocês pelo nome, vocês reconhecerão a minha voz, eu segundo eu sou. Vocês tentaram seguir e correr para outro lugar, ou ouvir outras pessoas, ou seguir outros caras, mas Jesus diz o seguinte, aí você entrou em decepção, porque não funcionou. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor, não siga mais ninguém, me siga. Você tentou salvar da morte a sua família ou todas as coisas, e morte, eu não falo só de morte física, eu falo morte de sonhos, projetos de morte. Mas você acabou no silêncio do sábado e está preso no silêncio do sábado. Não sabe o que fazer na escuridão do sábado, e Jesus, ele vai dizer o seguinte: ei, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a alegria sua da Páscoa. A morte, a culpa, a dor não termina no sábado da incerteza, ela acaba no domingo de alegria. Aí você tentou alcançar o sonho, fez o projeto mais belo do mundo, você estava lá querendo fazer isso, voar, fazer não sei o quê, surfar, passar a vida, abrir um quiosque na praia, ganhar milhões e ficar lá. E quando vê o mundo se desfaz, a sua família se desfaz, você fica perdido, assim como Tomé, você quase beija o ceticismo. E Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho projetado para levar você para Deus. Tudo aquilo que você queria era Deus no final das contas. E ele está dizendo: eu sou o caminho. É eu que te aproxego ao Pai. Todas as outras coisas são expectativas erradas, desleais, que vocês criaram. E Jesus desfaz isso e fala: eu sou bom. Mas agora você se encontra cansado porque você tentou todos esses caminhos, desanimado, sem perspectiva, sem garra para lutar, sente-se adormecido, como um robô responsivo, acorda e dorme e faz tudo, se sente morto, se sente seco, se sente sem suporte, porque você tentou tudo isso sem Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa e termino aqui, isso não é o seu fim. A morte não tem a palavra final. Os esforços religiosos nos mostram que isso é muita ganância, idolatria. O mito do herói nos leva à decepção, à projeção, à fantasia. No outro nos leva à frustração e mostra a dura realidade. Talvez você se encontre nessa dura realidade. Mas saiba que esse é o preço da performance religiosa. Desculpa, essa é bad news, essa é a má notícia.
seja negacionista do divino ou idólatra de um Deus, resposta de um homem. Mas é aí que o milagre acontece, é aí que há a reaproximação, é aí que a família se ajunta, é aí que nasce um coletivo, o homem como ser criado de Deus e Deus, o Criador do homem. É ali que a chave vira, é ali que o poder do Evangelho se manifesta e você para de ficar procurando. É nesse momento que você cessa, é nesse momento que Jesus fala, para. Porque eu sou a videira verdadeira e você é o ramo que fica em mim e eu suporto você, eu dou vida para você, você só precisa permanecer em mim. Para de procurar, porque você já foi achado. E o mais incrível disso, e você vai falar, mas pastor, eu me sinto seco. Enxertia, uma palavra da agricultura. Coloca um ramo seco, morto, sem raiz, num outro que tem vida da mesma espécie, um Deus homem, Jesus. Nós somos colocados nele, ele sabe das nossas dores, das nossas dificuldades, somos enxertados nele. Isso significa enxertia. E naquele momento você se sente em casa, aproxegado, reunido. A família faz sentido e você encontra descanso para tudo e todas as coisas. Ele é a videira verdadeira. Você pode parar com essa corrida maluca. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dará fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O fruto que você tanto quer para sua casa é decorrente da sua permanência na videira. Para agora. Só para. Permaneça. Os frutos virão. Mesmo que haja poda, mas os frutos virão. Mantenha-se na videira. Tudo o que você sempre procurou e evitou, foi o evitado que te aproxegou. Tudo aquilo que você queria chegar em um lugar, foi o lugar que chegou até você. Aproxegar, aproximar e chegar juntinho. Você é aproxegado do Pai por causa de Cristo Jesus. É Ele que você procurava. Agostinho, e termino aqui, eu queria chamar a Mical para orar. Vem cá, Mical. Na procura de Deus, em toda essa procura da corrida maluca, é Ele que se adianta e vem ao nosso encontro. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai. Diante dessa mensagem que nos desafia e mostra pra gente quem nós somos e a nossa pequenez diante de Ti. Quando terminar a música, você já entra pra falar, depois a gente põe vídeo, né? Pai, a gente muitas vezes pega coisas preciosas, até a nossa própria família, e transforma em ídolo, transforma em algo que nos separa de Ti. Mas Tu és tão lindo que Tu nos chamas de volta. E Tu nos aproxegas e nos dás mais uma chance de Te reconhecer e de se arrepender. E eu estou aqui, Pai, diante de Ti, Te dizendo que eu me arrependo e eu quero Te encontrar, eu quero Te ver, eu quero caminhar esse caminho que és Tu e desfrutar, Pai, da Tua presença em mim e como isso vai ser transformador para minha família, Pai. Senhor, eu Te peço que Tu estejas agora
aquecendo o coração de cada um aqui que está ouvindo a tua voz, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo sonhos, trazendo renovo. Nós acreditamos, Senhor, que a família ela é um projeto de Deus para a restauração do mundo, Pai. Desse país que está tão quebrado, Senhor, as desesperanças, Senhor. Mas se a gente consegue, dentro da nossa casa, sentir a Tua presença e viver de acordo com o que a gente diz que a gente vive, então existe ali, Pai, uma chamazinha que pode incendiar uma floresta, que pode incendiar o mundo. Então que cada família seja, Senhor, esse lugar em que Tu reinas, esse lugar em que Tu és o caminho e que alcance, Senhor, o máximo. Senhor, vai onde a nossa mão não alcança, mas que comece ali dentro da nossa casa. Cada pai, cada mãe. Ó Deus, a gente te pede isso e clama, e eu te digo, meu irmão, minha irmã que está sentado aí, fala com Deus, coloca diante dele as tuas inseguranças, coloca diante dele a tua tristeza dos sonhos que estão quebrados, coloca diante dele, porque ele é a resposta. Ele é a resposta, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu nos aproxegas, porque Tu queres falar com a gente. Então abre nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre-nos para que a gente Te enxergue e a gente aceite esse colo. Em nome de Jesus, que comece hoje uma incomodação santa e que seja transformado e que os frutos apareçam, mesmo em meio à poda, como o Robson falou. Aleluia, santo é o Teu nome. Obrigada, Jesus. Amém.